Chris, por favor. Chairman Smith, Presidente Smith, membro Wild e congressistas, obrigado pela oportunidade de estar diante de vocês hoje para discutir a importância de proteger a liberdade de expressão. Meu nome é Chris Pavlovski. Eu sou do Canadá e sou o presidente e CEO do Rumble. Quando eu criei o Rumble em 2013, plataformas haviam se tornado plataformas com grandes plataformas. O Rumble dava uma plataforma alternativa para criadores expressarem suas opiniões, terem a própria narrativa, construir comunidades e maximizar sua renda. A nossa companhia foi criada com a ambição de proteger uma internet livre e aberta, como acreditamos que todos se beneficiam quando há um mercado de ideias diverso e diálogo. No final de 2020 e em 2021, percebemos o poder da nossa missão, com milhões de usuários indo para a nova plataforma, com quase nenhum marketing. Alguns dos principais criadores do Rumble, incluindo o ex-congressista Deb Nunes, o Dan Bongino, o Glenn Greenwald e o ex-candidato presidencial democrata, a Tulsi Gabbard, também entraram na plataforma nessa época. Como resultado, o Rumble viu seus usuários mensais aumentarem dramaticamente de 1,6 milhões no terceiro trimestre de 2020 para 36 milhões no terceiro trimestre de 2021. Em outras palavras, nós vimos 2,5 vezes o crescimento em um ano de calendário. Em setembro de 2022, o Rumble, com sucesso, abriu capital, relocando nossa sede para os Estados Unidos e operando no Nasdaq com o símbolo RAM. Nós expandimos nosso conteúdo de vídeo em vídeos verticais, em novos setores, videogame, esportes. Além da plataforma de compartilhamento de vídeo, o Rumble agora oferece o centro de anúncios do Rumble, o estúdio Rumble para live stream e a nuvem Rumble. A liberdade de expressão e a liberdade são o fundamento de uma sociedade democrática. Eu sei que isso não é estranho para os membros desse subcomitê, que já viram esses direitos sendo suprimidos por governos radicais no mundo todo e inigualdades aqui nos Estados Unidos. A liberdade de expressão é tão importante que não só ela é protegida pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, mas também está na Declaração de Direitos Universais das Nações Unidas. Sem essas liberdades, talvez nunca tivéssemos aprendido a história de Frederick Douglass durante o período abolicionista na década de 1830, ou visto o movimento de direitos civis da década de 60, o movimento das mulheres da década de 70, ou a Primavera Árabe da década de 2010. É extremamente preocupante para mim que em 2024 eu tenho que vir na frente do Congresso americano para depor que esses direitos fundamentais estão sob ameaça. Por anos, nós vimos plataformas darem shadow ban em ideias com as quais não concordavam, em uma supressão sutil de opiniões e ideias que não estavam na norma, como era dita por alguns. Hoje, a censura que vemos é muito mais perversa. Governos estão agindo de forma que só imaginávamos há 50 ou 60 anos atrás, abertamente pedindo que plataformas censurem e derrubem conteúdo que não é favorável. Eles estão de volta nos negócios, de achar que sabem o que é melhor, de ditar e controlar conversas e suprimir direitos humanos. Isso não são medos teóricos. Essas coisas estão acontecendo e eu sei disso pessoalmente como CEO de uma plataforma que recebe exigências de governos no mundo todo. Uma das primeiras instâncias que já experimentamos veio da China comunista. Governos comunistas frequentemente reprimem uma série de liberdades, incluindo a de expressão. No entanto, nós ficamos surpresos em 2022, quando recebemos pedidos do governo francês para bloquear certas fontes de notícias. As pessoas certamente possam questionar a credibilidade de notícias, mas não devia ser o trabalho de qualquer governo ficar selecionando e limitando o acesso à informação. Ao invés de ficar de acordo com o pedido do governo francês, simplesmente desabilitamos o acesso ao Rumble na França e contestamos a legalidade dessa exigência. Quero ser claro, o Rumble tem uma série de guidelines de conteúdo, termos e condições, mas o conteúdo que o governo francês estava pedindo para censurarmos não violava qualquer um de nossos termos.
Ao invés, era quanto a notícias russas. Mais cedo nesse ano, nós recebemos pedidos do governo brasileiro para bloquear certos criadores de nossa plataforma. E, novamente, o conteúdo não violava nossos termos e nossas condições, mas, ao invés, eram de opiniões que não eram populares no Brasil na época. O Rumble fez uma decisão muito difícil de não estar de acordo com esse pedido do governo. Quanto à França, nós decidimos tirar o acesso dos nossos usuários no Brasil enquanto contestávamos a legalidade da Suprema Corte. Não para por aí. No mês anterior, recebemos pedidos da Nova Zelândia e da Austrália para censurar conteúdo politicamente não popular. Países em todos os hemisférios, todos os membros das Nações Unidas, não estão mais guardando o direito humano à liberdade de expressão. Está fora de controle e deveria alarmar todos nesse quarto. Como esse comitê sabe, os Estados Unidos está envolvido em tantas iniciativas para proteger a democracia pelo mundo, mas quando se trata de proteger a liberdade de expressão e proteger negócios americanos que tentam manter esse direito no Brasil, os Estados Unidos está quieto. Não pode ficar desse jeito. Não importa qual plataforma tenha o conteúdo. Hoje é o Rumble, ontem era o X e amanhã pode ser o New York Times. A plataforma não importa. O direito universal da liberdade de expressão, o cerne da democracia ocidental está sob risco. A América tem que dar um passo adiante e ter um papel de liderança. O Rumble nunca vai dar para trás da nossa missão. Nós somos a ponta da lança nessa luta. Nós pedimos que todos, especialmente o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que se junte a nós. Eu vou fechar com um pensamento. Todo regime totalitário que já esmagou os direitos de indivíduos buscou controlar o que as pessoas podem dizer e podem ouvir. Nunca são os caras bonzinhos que estão censurando. Se os Estados Unidos não der um passo adiante pela liberdade de expressão, quem vai? Obrigado a todos novamente pela oportunidade de estar com vocês hoje. Adorarei receber suas perguntas. Obrigado. Eu gostaria de ouvir o Sr. Schellenberger. Mas sendo ao vivo, compartilhem e estejam conosco por e-mail e WhatsApp. Os links estão no chat ao vivo. Obrigado a todos. O Brasil tem sido uma democracia liberal por mais de 30 anos. Durante esse período, houve eleições livres e justas, as pessoas foram livres para expressar suas visões, e é notável para mim que a própria Constituição do Brasil, especificamente, promove liberdade de expressão, aspas. Toda e qualquer censura de ordem artística, política ou ideológica está no artigo 5º, artigo 220, parágrafo 22 da Constituição brasileira, é proibida. Hoje, o Brasil não é mais uma democracia liberal. É uma democracia iliberal e pessoas, incluindo ex-membros do PT e acadêmicos, dizem ter medo de falar o que pensam, inclusive sobre a opressão do seu país à liberdade de expressão. Eu agora estou sob uma investigação criminal da Polícia Federal Brasileira e da Procuradoria-Geral Brasileira. A evidência sugere que a Suprema Corte Brasileira, o STF, e a Corte Eleitoral, o TSE, que estão sob influência pesada de um único juiz chamado Alexandre de Moraes, estão diretamente interferindo em eleições ao exigir o fim das plataformas de jornalistas independentes e de políticos em todas as grandes plataformas de vídeo. De Moraes não simplesmente está exigindo que plataformas de redes sociais censurem conteúdo específico, como jornalistas controversos ou políticos. Está exigindo que todas as redes sociais os banam para sempre, e frequentemente faz isso através de audiências secretas, sem direito a apelo. Isso é importante destacar. Uma pessoa não pode ser um político ou ser um jornalista independente na época da internet, se você não pode se comunicar nas redes sociais. Dessa forma, a censura no Brasil é a pior que eu já vi em qualquer democracia ocidental. De Moraes agiu de forma unilateral para inventar leis, estão interferindo não só com eleições, mas também com o papel do Congresso. O meu envolvimento começou em 3 de abril de 2024, quando eu publiquei os arquivos do Twitter Brasil. Eles mostram o ministro de Moraes ilegalmente exigindo que Twitter revelasse informação privada de usuários do Twitter que usavam hashtags que ele considerava inapropriadas, e exigiu o fim da plataforma de jornalistas independentes e políticos. 3 dias depois, em 6 de abril,
a X-Corp, antes do Twitter, anunciou que uma corte brasileira estava querendo que bloqueasse certas contas no Brasil. Depois, Elon Musk disse que o X ia desafiar as ordens e tirar todas as restrições. Um dia depois, no 7 de abril, Moraes anunciou uma investigação criminal contra Musk por obstruir justiça, espalhar desinformação e permitir que pessoas que Moraes tinha banido e se expressassem livremente. De Moraes deu 120 mil dólares de multa por dia para de Moraes. Em 15 de abril, o advogado-chefe do X no Brasil renunciou ao cargo com medo por sua segurança. Depois, a Polícia Federal Brasileira publicou 2 relatórios que sugeriam que eu estava sob investigação criminal por publicar o Twitter Files Brasil. Os relatórios alegavam que as pessoas que Moraes havia exigido censura haviam se comunicado no X, em particular pelo Spaces do X. Isso é mais evidência de que de Moraes está obcecado com silenciar seus oponentes. Não foi suficiente para o X bloquear seus perfis no Brasil. De Moraes agora quer que esses indivíduos não possam falar no exterior. O relatório da Polícia Federal que fala sobre mim sugere que eu era de alguma forma suspeito por ter por estar seguindo uma pessoa no X, que era o Elon Musk. Não há nada de suspeito nisso. Eu estou pagando Musk, não é do outro jeito. E como a Polícia Federal percebe, Musk se beneficia das pessoas que se beneficiam do meu conteúdo no X. É uma leviandade e muita ironia que isso reproduz o banner da minha página que está escrito, o banner da minha página no Twitter, que está no relatório, diz: tirem o financiamento da polícia de pensamento. Achei irônico. 3 dias depois, Jorge Messias, do Brasil, pediu que a Suprema Corte tivesse perseguição e investigação dos possíveis culpados. O relatório dele falava especificamente de mim. Em nenhum momento, o procurador-geral disse que eu ou meus coautores, Eli Vieira e David Agape, havíamos apresentado informação que não era precisa. Na verdade, o memorando de 6 páginas dele dizia que eu estava publicando excetos de conteúdo de decisões judiciais em uma tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Mas ambas as acusações também não são verdade. Nenhum dos arquivos do Twitter tem qualquer informação judicial confidencial. Os Twitter Files Brasil tinham estritamente e-mails entre funcionários do Twitter. Não havia um único caso onde publicamos informações judiciais confidenciais. Mas mesmo se tivéssemos, a Constituição do Brasil tem, aspas, só serão restringidos os procedimentos oficiais no artigo 5º, nesse caso, era imperativo que publicássemos os arquivos do Twitter precisamente para proteger o direito do povo brasileiro à privacidade, liberdade de expressão e democracia. Além disso, esse ataque contra mim é altamente seletivo. As mídias noticiosas brasileiras já noticiaram decisões sigilosas judiciais por anos e não sofreram nada disso como essas investigações ultrajantes que estou recebendo. Além disso, não tem qualquer lei no Brasil que proíba, aspas, a desestabilização do Estado Democrático através de meios não violentos. A lei só proíbe ataques violentos à democracia. Dessa forma, o Procurador-Geral abusou de seu poder e agiu como um legislador, usurpando o Congresso brasileiro. E só imagine por um instante que o Brasil criminalizou algo tão vago como desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Uma lei como essa deixaria que Lula prendesse manifestantes não violentos, jornalistas e rivais políticos. Estive no Brasil e falei com dezenas de brasileiros, incluindo advogados respeitados e professores. E a vasta maioria me disse que estava chocado com o que estava acontecendo e que tinham medo demais para dizer o que pensavam. Nós estamos em um momento muito perigoso. A democracia do Brasil está sob risco, apesar de sua forte proteção constitucional. Obrigado, presidente. Obrigado por me deixar depor. Obrigado. Agora, Paulo, por favor, faça sua apresentação. Senhor presidente, membro Wild e membros distintos do comitê, meu nome é Paulo Figueiredo e eu sou a prova viva que respira das violações de direitos humanos no Brasil.
Por fazer o trabalho de um bom jornalista, eu fui censurado e meus bens estão congelados e meu passaporte brasileiro foi cancelado. Tudo sem processo legal. Eu venho de uma família com um longo legado de lutar contra a tirania. Meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, liderou uma revolução contra o ditador mais brutal do Brasil, Getúlio Vargas. Por isso, ele passou anos na cadeia. Seu filho, meu avô, João Figueiredo, se tornou o 38º presidente brasileiro em 1979. Com a tarefa de acabar o regime militar. Como presidente, ele deu anistia, teve eleições livres, permitiu múltiplos partidos políticos e, ao final do seu mandato, pacificamente deu de volta o poder a civis, restaurando a democracia plena no Brasil. Com esse legado de gerações lutando por liberdade de expressões, agora cai sobre mim. Ao final de 2022, ano da última eleição presidencial no Brasil, eu era um comentarista político na JP News, uma rede de TV frequentemente comparada à Fox News americana. O show de prime time que eu estava foi elegido o melhor pelo país e havia mais audiência que as últimas duas redes combinadas, incluindo o CNN. Eu tinha mais de 5 milhões de seguidores em todas as redes sociais, com mais engajamento que virtualmente qualquer jornalista. Sob qualquer medida, eu era um dos jornalistas mais influentes do país, até que eu comecei a ser alvejado por uma série de decisões da mais alta corte do país. Em dezembro de 2022, eu tive todas as minhas redes sociais canceladas para brasileiros. Depois eu descobri que a ordem também congelava meus bens financeiros, suspendia a confidencialidade das minhas transações, ameaçava multas toda vez que eu dizia algo que não estava de acordo com o ministro Alexandre de Moraes e até cancelaram o meu passaporte brasileiro. Eu desapareci de todo o meu público. Esse é o equivalente moderno de ser mandado por uma cadeia, como foi meu bisavô. Em janeiro de 2022, depois da posse de Lula e as revoltas de 8 de janeiro, o Congresso brasileiro teve um caso contra a JP News, acusando o caso de financiar a revolta e desmonetizaram e ameaçaram a concessão pública e a Jovem Pan cedeu e demitiu todos os seus comentaristas conservadores e adotaram uma linha mais pró-morais. Eu estava desempregado, com tudo congelado e sem minhas redes. O Rumble e o Locals prometeram sempre manter a liberdade de expressão. Então, eu me juntei a eles, me tornando um dos principais criadores de conteúdo em cada um, com 120 mil no Rumble e cerca de 6 mil inscritos pagos no Locals. Mas em 2023, ordens absurdas e imorais e a supressão, comigo como um dos principais alvos, acabaram fazendo com que ambas as plataformas fossem fechadas para todos os brasileiros. Em 8 de fevereiro de 2024, mídia brasileira noticiou uma nova ofensiva contra mim. Eu estava sendo investigado por falar de forma precisa na TV sobre o alto comando brasileiro e seu papel em dezembro de 2022. Nessa investigação, houve uma nova medida proibindo que eu tivesse contato com o ex-presidente Bolsonaro e com qualquer outra pessoa investigada. Uma tática clara de intimidação que cerceia minha atividade jornalística. Existe um único objetivo por trás de cada uma dessas coisas. Um fator comum, Alexandre de Moraes. Lembrem desse nome. Ele é de fato o ditador do Brasil. Ele é um ministro da Suprema Corte, ele dirige o TSE, a Corte Eleitoral, e ele também está adiante da infame investigação de fake news, que começou em 2019 e segue até hoje. Um precedente alarmante. Ao longo de tudo isso, meu trabalho estava ocorrendo do meu estúdio, na Flórida, onde eu morava desde 2016. Eu, portanto, estava sob a jurisdição desse país o tempo todo e, consequentemente, era protegido pelos direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição americana. As companhias americanas têm obedecido ordens ilegais diretamente de ministros brasileiros sem procedimentos internacionais e estão cedendo dados de indivíduos que estão sob jurisdição americana. Esse Congresso deveria lidar com isso, já que não só viola nossos direitos constitucionais, mas também expõe um risco de inteligência e possivelmente viola a FCPA. De forma alguma, eu fui o único jornalista afetado. No mesmo dia, um jornalista premiado e autor premiado, Rodrigo Constantino, que está aqui, e Guilherme Fiuza, foram alvos de decisões que eram copia e cola disso. Outros jornalistas, como Alan dos Santos, também presente aqui hoje,
enfrentaram medidas até mais duras, incluindo ordens de prisão. O podcaster libertário Monark, conhecido como Joe Rogan brasileiro, sofreu um destino semelhante. Estão ambos exilados nos Estados Unidos. Há outros exemplos, incluindo congressistas ou mesmo a juíza Ludmila Grillo, aqui na audiência, um congressista como Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, também estão aqui, ou Marcel Van Hatten, Carlos Ordi, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli. Muitos outros membros do Congresso e mesmo o senador Marcos Duval, que teve suas redes sociais bloqueadas, seus escritórios invadidos. O congressista Daniel Silveira atualmente está 9 anos na prisão por gravar um vídeo criticando duramente Moraes. O ex-congressista Deltan Dallagnol, o ex-procurador que colocou o Lula condenado por corrupção, também está aqui por ordem de Moraes. Uma pesquisa mostra que 70% dos congressistas brasileiros acreditam que a Suprema Corte invade sua jurisdição. 2/3 dos brasileiros acreditam que o país vive sob uma ditadura judiciária. Demonstrações com centenas de milhares de pessoas são principalmente contra Moraes. O povo brasileiro e o Congresso sabem que Moraes está fora de controle, mas estão paralisados com medo. Muitos perguntam como um único juiz pode fazer tantas coisas, dado que o Brasil tem leis para a liberdade de expressão. Na verdade, Alexandre de Moraes não tem esse poder por lei, e suas ações flagrantemente violam a Constituição do Brasil, especificamente o artigo 5º, artigos 4, 9º e artigo 220, bem como leis internacionais das quais o Brasil é signatário, como o artigo 13, parágrafos 1 e 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa censura e perseguição acontecem dentro de processos ilegais, como a dita investigação das fake news, que agora investiga até Elon Musk. De Moraes age como a suposta vítima, investigador, procurador e é o juiz, sem direito a recurso. Ele também age através do seu cargo no TSE, que deu para ele poderes diferenciados durante as eleições de 2022, que persistem até hoje. Esses atos ocorreram de forma velada, com casos correndo sob sigilo judicial e com advogados sem acesso aos arquivos. Meu caso é icônico. Por 1 ano e meio estou sofrendo as penas sem ter sido formalmente noticiado dos procedimentos contra mim, me tornando incapaz de me defender. Eu só sei das decisões contra mim por causa de quando o Comitê Judiciário dessa Câmara deu um pedido pelas decisões judiciais. Os específicos me chocaram e chocaram o mundo e chocaram o povo brasileiro. Esse sigilo acontece porque o Brasil não tem mais nenhuma lei criminalizando fake news, o que quer que isso seja. Por esse motivo, Moraes tem uma série de alegações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas lamentavelmente eles estão sentados sobre os casos. Os Estados Unidos talvez tenham um papel amplo nesse senso. Alguns poderiam dizer que o governo americano e ONGs agiram diretamente para fortalecer a censura no Brasil. Primeiro, o governo americano talvez tenha ajudado o TSE brasileiro a desenvolver estratégias para, aspas, combater desinformação e tenha fortalecido práticas de censura com agentes do FBI e oficiais do Departamento de Justiça participando em reuniões do TSE, com participação também da Inteligência Brasileira de Inteligência BIM. Essas reuniões marcaram o início da escalada autoritária do TSE. As táticas destacadas recentemente do relatório dessa Câmara detalham como o governo Biden coagiu companhias de Big Tech a censurarem americanos, o que é muito próximo do modus operandi acontecendo no Brasil. No entanto, enquanto o governo Biden agiu de forma principalmente informal, Moraes deu ordens judiciais pela Corte Suprema do Brasil, ameaçando multas em desconexão completa do Brasil para as Big Techs, como aconteceu com o Telegram em 2022. ONGs americanas como a Ford Foundation e a Open Society de George Soros fundaram iniciativas que trabalharam perto de Moraes. O Foreign cederam relatórios cruciais para a sua investigação de fake news. Mas talvez a campanha sistemática que usou todo o poder soft power da democracia americana em uma chamada
campanha discreta para proteger a democracia brasileira, de acordo com um artigo do Financial Times. Isso incluiu ações sigilosas de altos oficiais americanos, como o diretor da CIA e o Conselheiro de Segurança Nacional de Biden, que ameaçaram oficiais militares e políticos brasileiros com sanções para garantir que Moraes não tivesse qualquer desafio. É estarrecedor porque os Estados Unidos, tradicionalmente, que promove liberdade de expressão e democracia, usaria seus principais oficiais para apoiar a censura e para apoiar um presidente alinhado com China, Rússia, Hamas, Cuba, Venezuela, cartéis de drogas e oposto a interesses americanos globalmente e que mesmo mina o dólar como uma moeda global. O diretor da CIA, William Burns, e outros oficiais do governo Biden continuaram pressionando oficiais do governo da Silva, ajudando oficiais do governo Lula da Silva e o TSE a, aspas, combater desinformação. O que nós sabemos agora é uma palavra para censurar discurso desagradável. Além disso, uma delegação brasileira que apoia o regime de Lula da Silva, incluindo uma congressista do Partido Comunista, visitou Washington, D.C. semana passada para encontrar membros do Partido Democrata e outros congressistas. Senhor presidente, você sabe muito bem dos imensos desafios que você teve que superar para que essa audiência ocorresse. Bem, no Brasil, no final das contas, cabe ao povo brasileiro resolver seus próprios problemas, mas é importante que os Estados Unidos da América novamente sejam uma força para a liberdade e não mais uma para a censura. O Congresso dos Estados Unidos tem enormes poderes sob sua jurisdição. Peço que os use. Primeiro, garanta que o regime Moraes-Lula pare de operar nas sombras, como está em João 8:32, saberás a verdade e a verdade vos libertará. O Brasil tem que estar mais frequentemente em audiências e o Congresso tem que usar seus poderes para trazer luz ao fato de congressistas visitem o Brasil. Eu falo por parte dos congressistas brasileiros aqui. Vocês são bem-vindos no nosso parlamento e a sua presença trará visibilidade maior do que nós temos tido. Segundo lugar, usem poderes de supervisão contra políticas do Poder Executivo que afetam não só as liberdades no Brasil, mas os interesses do governo americano no mundo todo, alimentando regimes hostis à América como a China. Terceiro, recursos indo para a OEA. O pagador de imposto americano não deveria estar dando recurso para agências que não estão fazendo os interesses do povo. Por fim, sanções a oficiais brasileiros que violam sanções a oficiais que violam as liberdades do povo brasileiro. Isso é o que imploro de vocês por parte de milhões de brasileiros. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Traduzindo melhor, no final ele falou sanções a pessoas, organizações, etc., que ameaçam a liberdade de expressão no Brasil. Agora o Fábio de Sá Silva. Obrigado por esse convite para depor perante vocês. Meus pensamentos e orações aos brasileiros no Sul que têm uma enchente imensa. Vocês todos têm minha solidariedade. Em 8 de janeiro de 2023, milhares invadiram e vandalizaram a sede de 3 ramos do poder no Brasil. Isso não aconteceu do nada. Foi o resultado de um longo processo através do qual políticos, influenciadores de mídia e outros, dependendo de forma pesada em redes sociais, trabalharam para desacreditar as instituições brasileiras e espalhar duas grandes mentiras. Uma, que as eleições brasileiras haviam sido fraudadas e que Lula da Silva, que tomou posse alguns dias antes, era ilegítimo. A outra mentira, de que, dada a intenção na sociedade e entre ramos do governo, os militares tinham autorização constitucional para tomar o poder. Essa não foi a primeira ação violenta de facções políticas violentas do Brasil que não estavam dispostas a aceitar o resultado das eleições. Em dezembro, algumas semanas depois dos votos serem contados e Lula ser declarado presidente, houve revoltas no país que incluíram tentativas de bombardear o aeroporto de Brasília no Natal. A Suprema Corte tem sido um alvo especial desses extremistas desde 2020, quando ela entendeu que as políticas de Covid do presidente Bolsonaro eram inconstitucionais. Eu já tive o suficiente do Bolsonaro
ele disse, acabou, porra. Quanto a esse subcomitê, não vou dizer. Bolsonaro peitou os juízes e até disse que ele não iria mais respeitar decisões. Outros se juntaram a esse chamado por confrontar juízes nas redes sociais e nas ruas. Um dos seus mantras é de que o Supremo é o povo. E no meu testemunho por escrito, eu trouxe algumas imagens onde dá para ver esse slogan. Nessa visão, as cortes devem se curvar ao que o povo, entre aspas, quer. Isso não é nada como um Estado de Direito, presidente. Na verdade, é uma definição de texto, de manual, de Estado do homem. Quanto ao judiciário, ele teve que se defender praticamente sozinho. O principal procurador federal que Bolsonaro nomeou e com autoridade para investigar autos oficiais se recusava a fazer seu trabalho, como foi demonstrado por estudos. O Congresso, sob nova liderança, estava se tornando cada vez mais complacente com o líder autoritário do Brasil. Um dos poucos recursos disponíveis para os ministros era começar eles mesmos as investigações, o que em 2019, interpretando o artigo 43 do regimento interno da Corte, eles entenderam ter poder para fazer. Algumas dessas investigações ainda estão ocorrendo e elas produziram evidências substanciais de que houve planejamento para um golpe, incluindo depoimentos do ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, e do ex-comandante da Força Aérea, Carlos Batista Júnior. As questões discutidas nessa audiência vêm desse doloroso e complexo contexto. Alguns questionam as decisões feitas pelo Judiciário brasileiro nessas investigações, bem como a sua capacidade para supervisionar eleições. Eles fazem isso com base em conceitos de liberdade de expressão que não representam de forma precisa a lei brasileira e arquivos privados publicados por diferentes fontes. No meu depoimento por escrito, eu dei ao subcomitê uma explicação mais detalhada da lei brasileira. E enquanto vejo alegações de que brasileiros estão vivendo sob um regime de censura, controlado por um único ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, isso não tem sentido nenhum. Eu demonstrei, por exemplo, que a lei brasileira plenamente permite que juízes exijam a retirada de posts das redes sociais e a suspensão de contas quando essas violarem os direitos individuais de outros ou o interesse público. Eu também destaco que, pela autoridade da Suprema Corte para começar investigações de crimes online contra si própria e contra seus membros, foi reconhecida mesmo pelo Procurador-Geral de Bolsonaro, André Mendonça, que atualmente está na Corte, indicado por Bolsonaro. Mas nessas questões iniciais, eu gostaria de não fazer com que a gente se perca no pouco e perca muito. Existe uma crise de Estado de Direito no Brasil. Se existe, não é porque juízes estão tentando fazer seu trabalho, imperfeitos como possam ser, como qualquer outro ser humano. É porque nós chegamos muito perto de um ponto onde os juízes se tornariam insignificantes, subjugados por turbas que não estavam dispostos a jogar pelas regras do jogo. E isso, senhor presidente, congressista Wild, é como a democracia morre. Obrigado pela sua atenção e estou ansioso para responder suas perguntas.